E aí, pessoal, bom dia, boa tarde para vocês. Vamos dar continuidade aí à terceira semana, aliás, a terceira aula, né, do tema de ciclo de refrigeração por compressão a vapor. Que na última aula eu disse que iria já pular por o múltiplo estágio, mas eu resolvi voltar, né, dar um retorno, seguir o cronograma certo e fazer uma coisa mais devagar, mais tranquila, até por causa que agora, no final, a gente vai ter nessa aula aqui, né? Vou repassar um exercício que daí vai valer naquela nota. Então, tomem cuidado na resolução desse exercício, tá bom? Não esquece de balanço de massa, balanço de energia, de onde está vindo suas propriedades. Não é só me entregar a planilha de ES ou coisas do gênero, ok? Eu quero ver as deduções pelos alunos, tá bom? Então, já pela última aula, deixa eu só pegar aqui e ver todos os slides. A gente pegou e falou do ciclo de compressão a vapor, né? A gente foi deduzindo a equação para o gráfico temperatura, entropia, a variação, que seria isso aqui, tá bom? Esse sistema. E posteriormente, né, a gente comentou da existência de um superaquecimento, um subresfriamento, ineficiência do compressor, perdas de cargas que pode ocorrer no trocador, né? Nos trocadores, que é o condensador, evaporador e outros dispositivos, né? E a gente resolveu ter um exercício referente a avaliações, né, de perdas devido às irreversibilidades. Então vamos pegar aqui, ver todos os slides. Então a gente acabou resolvendo, deixa eu procurar, nossa, tem tantos slides aqui, essa é a atividade extra, né, que a gente fez para a cidade de São Carlos. Então daí até comentei para vocês, né, a questão, toma cuidado aqui com essa pressão manométrica e na hora de procurar em tabelas ou as propriedades tem que ser a pressão absoluta, ou seja, eu tenho que somar aqui a pressão atmosférica. Aqui a gente teve todos os pontos, né, inseridos no nosso sistema, mas nem sempre em sistemas de frigoríficos nós teremos essa facilidade, ok? Então, normalmente, o que se acaba ocorrendo, né, é uma inserção, né, na saída do evaporador, esse ponto 6, né, que vocês vão ter a pressão e temperatura, e no ponto 3, na saída do condensador, tá bom? Normalmente são esses os pontos, né, que o engenheiro de refrigeração, o técnico de refrigeração utilizam para fazer a avaliação. Porque se eu pegar a pressão aqui, né, e a temperatura que eu tenho aqui, eu já sei o grau de superaquecimento, né? Isso aqui já me ajuda bastante. Nesse outro ponto, né, se eu pegar aqui a pressão e temperatura, eu sei mais ou menos a pressão que está saindo lá pelo compressor e o grau de subresfriamento, ok? Então, normalmente é só esses dois pontos, tanto que tem um exercício extra aí que eu deixei para vocês que ele só verifica esses dois pontos, ok? Então, o que eu queria falar hoje com vocês é variar bastante a questão do exercício 2.4, seguindo aí uma das leituras que eu vou deixar para vocês fazerem, né? Então, o exercício 2.4, que ficou para vocês, né? É um exercício bem amplo, que tem quase todas as propriedades ou as formas que a gente precisa, né? Então, posteriormente, né, o efeito de refrigeração, vazão máximo de refrigerante, trabalho ideal, trabalho real de compressão, né, calor rejeitado. Então, todos esses valores que vocês calcularam, ao longo aí das próximas aulas, a gente vai ter que ter essa facilidade de calcular, ok? Só que eu acho que eu não atentei bastante a questão, né? Vamos discutir um pouquinho, né, os parâmetros, se eu variar isso, se eu variar aquilo, o que ocorre. Então tem esse livro, né, uma parte dele que eu vou deixar lá para a leitura de vocês, que é Eficiência Energética em Sistemas de Refrigeração Industrial e Comercial, ok? E no início do livro, né, ele vai fazendo lá os balanços, é a mesma coisa que nós acabamos de ver aqui, né? Então ele vai falando lá do sistema, um modelo, né, ideal de compressão de vapor, né, por compressão a vapor, falando um pouquinho das irreversibilidades, o que realmente ocorre, né, os balanços necessários. E nós fizemos, né, vocês acabaram fazendo tudo isso. Então, né, então aqui no condensador resfriado a água, o ar, a gente vai ver muito melhor isso aqui depois. O dispositivo de expansão, o COP, né, que é um parâmetro importante. Então, aqui eu gostaria de trabalhar com vocês a influência da temperatura de evaporação no coplo do ciclo. Então, a gente vai avaliar
a temperatura de evaporação, né? Vamos pegar o exercício 2.4 e vamos variar ela, né? Então aqui nesse exercício, ele vai fazendo isso aqui para fazer essa avaliação. Então ele começa com 10, 5, 0, menos 5, ok? E vai traçando esse gráfico. Vamos conversar também o caso da temperatura de condensação, ok? Fazer essa variação também. A influência do subresfriamento do líquido, a gente vai também fazer essa avaliação do Então a gente trava uma condição e vai trabalhar em cima dela. E o subresfriamento e o superaquecimento. Só que superaquecimento, nesse caso aqui, todas as propriedades que o autor calculou, né, ele fez com o processo aqui isentrópico. Mas no nosso caso a gente vai usar a eficiência de 90%, né, do exercício 2.4 e a gente vai usar as mesmas condições, tá bom? Deixa eu pegar aqui algumas outras coisas que eu preciso encontrar aqui para a resolução desse exercício. Então ele está aqui. Então vamos pegar aqui, eu já tenho esse exercício montado, ok? Ele está aqui nessa planilha do ES. E eu vou fazer o parâmetro table. Então, se vocês olharem aqui, né, já tem a temperatura do evaporador, a do condensador. Nesse caso aqui eu estou utilizando amônia. Então aqui é um segredo, pessoal. Se vocês fizerem dessa forma aqui, né, vocês estão declarando uma variável estilo letras, né? E a partir disso eu só troco ela aqui e ela vai sendo levada para o restante do meu exercício, tá bom? Então aqui, ó, só para a gente fazer os balanços. Então aqui está a minha temperatura do fluido. Aliás, vamos aqui o zoom no ES. Então aqui ela está meu fluido, que é a temperatura de evaporação menos 10, temperatura de condensação 35, fluxo de calor 50 kW, eficiência do compressor 90. Aqui ele vai calcular a pressão do condensador, a pressão do evaporador e calcular a razão de pressão. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente estiver avaliando compressores alternativos, tá bom? Então aqui dados de entrada, nesse caso aqui, ó, como dados de entrada, ele considerou o título igual a 1. Então na hora de eu estiver trabalhando com superaquecimento, possivelmente eu vou ter que fazer aqui uma brincadeira aqui em cima disso aqui, tá bom? Vamos ver se a gente consegue. Os dados do estado 2, né, eu trabalhei aqui com título igual a 3, né, então, mas a gente vai ter que fazer alguma brincadeira aqui. Dados 4, H4 igual a H3, então daí ele vai fazendo os cálculos, né? Então aqui eu calculei fluxo específico, né? E aqui a massa, trabalho ideal, o trabalho real, né? Questão D. Aqui o rejeitado, né? Então eu posso fazer duas formas, somar o trabalho do compressor mais o do evaporador, ou calcular por variação de entalpia. Aqui é o COP, né, de bomba de calor, né, de refrigeração, bomba de calor. E aqui são outros dados, né, que para calcular aqueles títulos, frações, vazão máxima, ok? Então aqui, a priori, para resolver esse exercício, né, eu vou então fixar uma temperatura do meu evaporador, tá bom? Então a gente pode começar aqui com um valor mais simples, então vamos começar com um valor maior, né, de 10, e vou cair ele até menos 20, ok? Ou algo do gênero, mantendo a temperatura do condensador fixa, tá bom? E a gente vai avaliar o COP, ok? Então eu vou vir novamente para a minha planilha do ES. Eu vou ter que travar aqui, ó, tá vendo a temperatura do evaporador? Eu vou sumir com ela. Então eu vou abrir uma chaves aqui, tá bom? Eu vou criar uma tabela, New Parameter Table. E nessa tabelas eu vou pedir 10 corridas, né? Então eu vou entrar com a minha temperatura do evaporador. Então T do evaporador, tá bom? E eu só vou avaliar o COP. O COP de refrigeração, tá bom? Eu também acho que seria interessante a gente ver a pressão do evaporador, tá bom? E avaliar também a razão de pressão, ok? E vou dar um ok. Então, eu vou também abrir essa planilha do Excel, né? Eu vou pegar alguns valores e vou jogar. Então aqui, ó, eu vou alterar valores. Eu quero que o primeiro valor comece com 5 graus Celsius, o último, né? A gente pode fazer incremento, né, de menos 5.
Então ele vai somando menos 5, menos 5, menos 5. Então dei OK aqui. Então ele vai de 5 a menos 40, tá bom? E vou apertar o F3 para ele resolver todos os parâmetros, ok? Então agora eu vou clicar aqui em cima, né, de todas as tabelinhas, dar um Ctrl C e ir para o meu... Opa, deixa eu ver só ver se eu consigo copiar. Ai, que dó, né? O que vai acontecer aqui, né? Ixi, não imaginava isso, mas ok, faz parte. Então eu vou verificar a temperatura do evaporador com copy de refrigeração, tá bom? Eu não vou conseguir usar minha planilha para depois fazer outras comparações. Mas eu vou usar aqui, né? E vou criar uma tabela, não, plotar um gráfico XY, onde eu quero minha temperatura do evaporador e do outro o copy, ok? Ó, então, se a gente olhar aqui, o que está acontecendo, né? Nesse caso, será que eu consigo copiar? Eu posso dar um print screen, tá bom? Nesse caso aqui, ó, para o copo de refrigeração, inicialmente com uma temperatura próxima de 5 graus Celsius, eu vou ter um copo próximo de 7. Só que conforme eu vou diminuindo minha temperatura do evaporador, o que vai acontecendo com o meu copo? Ele vai diminuindo, bem similar até ao sistema de Carnot inverso, né? Ele chegou aqui em 2 com menos 40, né? Então a primeira coisa, né, diminuir essa temperatura do evaporador nem sempre é bem vista, né? Aí depende do projeto. Bem, eu vou precisar congelar, ou vou precisar resfriar a minha sala. Mas às vezes utilizar temperaturas muito baixas para que o processo ocorra de forma muito mais rápida não é interessante. Ok? Põe a temperatura necessária, mas dou o tempo daí que o trocador de calor faça aquela refrigeração. Tá bom? Vou fechar aqui e vou pedir uma nova janela também. XY. Vamos entrar com a temperatura do evaporador, a pressão do evaporador, ok? Então a mesma coisa, né? Inicialmente eu tenho uma pressão em torno de 600 kPa. Conforme eu vou diminuindo a temperatura do evaporador, né? Como tem aquela parte de mudança de fase, a pressão vai decaindo e chega até 100 kPa, ok? É ruim isso? Não, só que um dos perigos que nós temos que tomar cuidado no evaporador é que essa pressão não fique abaixo da pressão atmosférica do local. Porque se ocorrer vazamento, né, ocorrer uma fissura do sistema, a tendência, se a pressão dentro do evaporador estiver menor que a pressão atmosférica, é ocorrer entrada de ar atmosférico dentro dessa linha, né? Isso não é interessante porque o ar atmosférico tem umidade e isso pode causar esse congelamento. E se a gente perceber também, modificando a temperatura do evaporador, diminuindo, a razão de pressão tende a aumentar. A gente depois vai ver lá que o compressor começa a ser exigido maior volumes do meu compressor, por causa de uma coisa que a gente chama ineficiência do espaço nocivo, ok? A gente vai ver mais para frente. Então, esse exercício foi para a gente poder fazer essa avaliação, tá bom? Então, inicialmente a gente trabalhou com a temperatura do evaporador e fixou do condensador em 10 e reduziu a do evaporador, ok? Então aqui agora eu vou deixar minha temperatura do evaporador em 10, tá bom? E vou fazer uma mudança do meu condensador. Então agora eu vou mudar a minha temperatura lá no condensador, né? Então eu vou fazer uma nova parâmetro table, tá bom? Então agora eu vou inserir minha temperatura de condensação, tá bom? Ela que vai variar e minha temperatura de evaporador vai ficar menos 10. E qual que é outro dado aqui que eu preciso variar? Para verificar o copy de refrigeração, tá bom? Eu vou inserir também aqui esse trabalho de compressão, para vocês terem noção, trabalho real, tá bom? Qualquer outro também é a razão de pressão, ok? Então aqui, vamos supor, né? Eu vou começar com um dia relativamente frio, 15 graus Celsius, ok? E vou fazer um aumento, né, de 5 e 5. Aqui já é uma coisa quase insuportável, né? Nem sei se existiria esse ponto aqui. Mas eu começaria um dia frio, 15 graus Celsius, né? É possível isso, até menos. E eu chegaria no condensador até com uma temperatura de 60 graus Celsius. E vou apertar o F3 para fazer novamente os cálculos, ok? Então agora eu vou fazer um
uma nova, plotar, né? Um XY, ok? Aqui é o meu plot 3, então vai entrar a temperatura do condensador e o COP. Então, ó, conforme eu vou aumentando minha temperatura do condensador, meu COP também vai decaindo, né? A carga térmica está a mesma, então possivelmente o que está acontecendo é que eu vou estar precisando de mais trabalho do compressor, né, para chegar na nova pressão. É fácil ver isso aqui, ó, agora quando a gente insere, deixa eu ver se consigo fazer nessa aqui mesmo, né? Eu vou, será que aplicar, get date, não, vou deixar quieto aqui, que senão eu não vou. Vou criar uma nova planilha aqui, né? Tables XY. Vou entrar com a temperatura e agora eu vou ver o trabalho. Só que também eu vou pedir a razão de pressão, tá bom? Vamos deixar separado, só para não. Então o que vai acontecendo? Conforme eu vou aumentando, aqui está errado as unidades, tá bom, pessoal? Aqui está quilogramas segundo, mas possivelmente aqui é quilowatt. Então conforme eu vou aumentando minha temperatura do condensador, mantendo a temperatura do evaporador fixa, né, eu vou precisar de mais trabalho do meu compressor, né, para chegar à nova pressão. Isso faz sentido e a tendência é aumentar. Por isso que o meu COP tende a diminuir. Inserindo aqui um gráfico XY novamente, eu vou entrar agora com a razão de pressão. Acho que nem precisa entrar. Simplesmente vou fechar aqui e a gente pode visualizar aqui mesmo, né? Então, ó, aqui nesse caso eu estou com temperatura do condensador de 15, então a razão de pressão é 2,225. Só que conforme eu vou aumentando minha temperatura do condensador, essa pressão do condensador aumenta e a razão de pressão, que é a razão entre a pressão do condensador e do evaporador, tende a aumentar. Ok? Então, para a gente ter essas noções do sistema. Então, quando a gente pega lá o exercício, né, aqui, então o que a gente percebe? Ele também acho que utilizou o R22, ok? E diminuindo a temperatura do evaporador, então aqui é 10, menos 10, 45, mas tem coisa errada daqui e aqui, né? Aqui tem que ver 3.63, 3.73. Não sei, aqui ele fez por superresfriamento, desculpa. Então, aqui ó, 10, 5, 0, 5 graus Celsius. O que vai ocorrer? A gente percebeu que o COP começou a diminuir, né? Por que o COP começou a diminuir? A carga térmica ainda é a mesma, mas o trabalho exercido aqui é maior, né? Então, não tem nem o que falar, porque essa diminuição do COP, ok? A gente vai ter linhas, né, de compressão muito maiores. E aqui eu acho uma questão interessante que dá para vocês compararem depois, né? Que nesse caso aqui ele faz comparação com 3 tipos de fluido. Então nesse caso aqui, né, um fluido intermediário, né, essa temperatura aqui, né, o decaimento para o R22. Esse aqui é o decaimento para o R717, que seria a amônia. E esse outro aqui para 134A, ok? Então a gente acaba vendo essa questão. E a mesma coisa a temperatura de condensação, né? Então aqui ele também utilizou para o R22, ok? E ele aumentou, então aqui ele deixou travado em menos 10 e foi aumentando em 30, 40, 50, 60, 60, né? Foi o que ele fez. Então obteve essa mesma tendência. Se vocês olharem aqui nessa outra tabela, né, que a gente não consegue gerar ali por causa da... Para a amônia, a gente percebe, né, que o COP decai de forma mais lenta do que os outros sistemas, né? Então parece que a amônia seria melhor para esse tipo de coisa, né, para essa variação. Mas tem outras coisas aí que prejudicam a amônia nessa questão, tá bom? Mas aí a gente, quando chegar em compressores, a gente vai ver melhor isso. Então aumentar a temperatura de evaporação, aliás, diminuir a temperatura de evaporação na tentativa de ficar mais frio, né? É interessante? Nem sempre, tá bom? Tem que, por exemplo, o pessoal fala do ar condicionado, né? Você quer manter a sala a 24 graus Celsius. Não adianta pôr 18, né? Para tentar resfriar mais rápido. Vai resfriar? Vai. Só que por um gasto energético muito maior e depois você tem que setar de novo, né, aquela temperatura. Então é melhor deixar ali a temperatura que você precisaria do evaporador, vai de forma lenta, né, porque tem que tirar toda aquela energia do ambiente, mas vai refrigerar também, né? Você só vai precisar de uma maior área do trocador. Então tem essa sacada. Então
Se o ar lá fora está muito quente ou esse condensador está em um lugar que a temperatura tende a aumentar, não é interessante, porque você vai aumentar a pressão do condensador e nisso você tem que modificar a temperatura do condensador. Então o condensador tem que estar no lugar bem ventilado, né? E a questão, né? Um sistema vai funcionar melhor num dia de temperatura amena do que num dia de verão, ok? Então, essas duas questões. Então, o próximo passo aqui seria a gente avaliar a influência do subresfriamento do líquido, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar travado essa temperatura e essa temperatura e vou ficar modificando essa temperatura aqui de saída, tá bom? Só que isso daqui não vai poder chegar a menos 10, não tem nem como, ok? Então, se a gente voltar no nosso exercício, eu vou fechar esse New Parameter Table, fechar essas tabelas e vou trabalhar aqui, ó. Então, novamente, eu volto para a minha temperatura de condensação e vou ter que só trabalhar agora essa questão aqui do meu ponto 3, né? Que eu deixei o título igual a 3, ok? Eu vou dar uma paradinha aqui só para imaginar o procedimento e a gente já continua. Então, voltamos aqui, né, pessoal? O que acontecia nesse ponto aqui? Aqui eu deixava como título nulo, né? Porque estava naquele ponto de subresfriamento. E eu criei essa variável aqui T3A, né, igual a T3, e joguei aqui, eu precisava da pressão do condensador. Só que quando eu faço isso e aperto F2, ele dá um erro, porque essa propriedade aqui, né, essa parte aqui, duas propriedades similares, né, elas são propriedades dependentes, porque vai estar em mudança de fase, então ele não vai achar essa entalpia. Então eu precisaria ajustar isso aqui. Duas formas que eu tenho para ajustar isso aqui, né, é inserir mais um SR aqui. E nesse caso, meu SR, nessa primeira situação, que é o grau de subresfriamento, né, seria igual a 0. Ok? Então, SR, subresfriamento. Então, para um subresfriamento de 0, né, esses pontos aqui, se eu apertar novamente o F2, ele vai dar o erro, né? Por quê? Ele não está entendendo exatamente esse subresfriamento. Mas se eu deixar aqui um 0,1, eu já estou com um subresfriamento menorzinho. Ele faz o cálculo, né, para eu poder fazer isso daí. Então eu vou começar com um subresfriamento de 0,01, né, e vou fazer um pequeno incremento. Vou fazer isso aqui para poder resolver, né, o nosso equacionamento. Então eu vou agora fechar isso aqui, tá bom? E vamos fazer o parameter table, né? Fazer o subresfriamento. Então aqui é new parameter table. Então eu vou inserir aqui o subresfriamento para a gente verificar, ok? Eu vou deixar, por curiosidade, a razão de pressão, ok? Eu vou deixar o COP. Isso aqui eu não quero. O COP não, nem o COP da bomba de calor, o COP de refrigeração que eu quero. E agora acho que outras propriedades interessantes para a gente ver aqui seria essa fração, né? Não sei se eu vou achar aqui também meu título, se está certo. Título em 4. Acho que sim. Ok, título em 4, F4, ok. E a vazão. Acho que isso aqui vai ser interessante. Tem a vazão máxima aqui também? Tem aqui a vazão máxima, tá bom? Então vou dar ok. Então, meu subresfriamento aqui, eu vou ter que alterar os valores. Eu vou iniciar primeiro com 0,01, que está bem próximo do título igual a 0, né? E vou fazer um incremento de 2 em 2, tá bom? Então, ele vai ter um subresfriamento de 0, 2, 4, 3, 0. Ah, poderia inserir aqui um outro valor. Inserir coluna à direita. Eu vou pedir para ele inserir para mim a temperatura 3A, ok? Ele inseriu aqui, ó, temperatura 3A. Então eu vou dar o F3 e fez-se o cálculo. Ok? Vou abrir isso aqui e a gente discute aqui. Então, ó, para o grau de subresfriamento, até que eu deixei com 18, né? Podia ter ido mais. O que aconteceu com a minha razão de pressão? Ainda se manteve a mesma, né? Eu não estou mexendo nas pressões, eu estou só no subresfriamento. A temperatura de 3A, então próximo aqui do 35, próximo do título igual, subresfriamento igual a 0 e vai até 16. O que ocorreu com o meu COP? Se a gente olhar, né?
a gente percebe que ocorre um ligeiro aumento do COP. Por que ocorre esse ligeiro aumento do COP? Né? A gente já vai chegar lá. Se vocês olharem, né, a vazão máxima ela tende a diminuir, perfeito? Por que a vazão máxima está diminuindo? Por causa que o meu efeito frigorífico do sistema, né, esse efeito frigorífico aqui, ó, daqui e aqui, isso aqui está vindo para cá. Então eu estou precisando passar a menor quantidade de massa, né, uma vazão máxima. Isso vocês vão perceber também na vazão volumétrica, né? Que isso, mais volume específico, define isso aqui. Então, como eu estou passando uma vazão máxima menor, possivelmente meu trabalho de compressão está diminuindo. Esse trabalho de compressão diminuindo, né, vai fazer com que o COP tende a aumentar, ok? A mesma coisa que o título, né, em 4 a gente percebe, né, o título, a fração máxima, né, a fração de vapor sobre a fração máxima, ou parte do gás flash. Então, a gente vê aqui, né, que eu vou chegar na entrada do meu evaporador com 25% em massa de gás flash, ou vapor saturado, e for diminuindo até 18%, chega a 15%. Já se a gente olha ainda a questão da fração, né, o volume de gás saturado sobre a massa total, volume total do negócio, da mistura, vocês percebem que não há uma grande diferença, ou seja, né, esse gás flash ainda está ocupando a maior parte do meu sistema. Ok? Então essa é a ideia para a gente avaliar. Se vocês quisessem também aqui, ó, vou inserir um valor à direita, ok? Eu vou pedir para ele calcular o trabalho, ó, o trabalho real, coloquei, apertando o F3 ele já vai calcular para mim os valores. Então se vocês olharem aqui, ó, o que foi acontecendo com o meu trabalho, né? A potência do compressor, ela foi, aqui é quilowatts, tá bom? Ela foi diminuindo, por isso que ocorre um aumento no COP, tá bom? E por que esse trabalho diminui? O trabalho específico ainda vai ser o mesmo, que está modificando é a vazão máxima que está passando, ok? Então, esse mesmo caso aqui é o que a gente vai perceber. Então, nesse caso é 45 e aqui eu tive um subresfriamento de 3 graus Celsius. Então, o COP é 3,63. Se eu faço um subresfriamento maior, né, ó, a gente percebe que o COP tende a aumentar. Então, vai 3,73, 3,82, 3,92, né, e aqui os valores do sistema. E aqui uma visualização do subresfriamento, né, para diferentes fluidos. Então, a gente percebe que para a amônia, né, a gente tem esse aumento, um subresfriamento zero, é esse COP, né? Então essa diferença. E o COP dela, né, geral, o coeficiente de performance, é maior. Por R22, a gente fazendo o subresfriamento, né, também tem uma tendência de aumentar o COP. Aqui, ó, vocês perceber, né, se eu tiver possibilidade de fazer um subresfriamento nesse caso aqui, né, de próximo de 12, tanto meu fluido amônia como o R134 vão ter propriedades iguais de desempenho. Por isso que cada fluido vai ter essa característica, tá bom? Então, o próximo passo aqui, né? Então agora a gente vê o superaquecimento útil. Para fazer esse superaquecimento útil, a gente vai voltar lá na nossa... Opa! Perdão, pessoal. Vou ter que apagar aqui e seguir novamente, mas vamos lá. Cena sem câmera. Então aqui, ó, desculpa, o COP, com subresfriamento. Então aqui, nesse primeiro caso aqui, utilizando o R22, uma variação de 3, né, de subresfriamento, a gente percebe COP de 3,63. Se eu agora já faço um subresfriamento aqui de 6 graus, o COP aumenta. E assim sucessivamente. Aqui 36 graus Celsius, que é um subresfriamento aproximadamente de 9 graus Celsius. Aqui é 6, 9. Aqui acredito que é 12, tá bom? Então, o que eu estava comentando é essa questão aqui dessa parte do superaquecimento, aliás, do subresfriamento, que a amônia já começa com um COP alto, né, com um subresfriamento de 0 para essas condições aqui, e conforme a gente vai aumentando o subresfriamento para a amônia, o COP dela vai sendo maior, até um ponto aqui que ela perde daí para o R134A. No início aqui, tanto o R22 como o 134A tem propriedades muito similares, mas a gente percebe daí que o COP para o R134 tende aumentando muito maior, ok? Então, é excelente fazer o subresfriamento? Sempre, pessoal. Sempre possível. Se tiver condições de fazer o subresfriamento, é interessante. Tá bom?
Como que eu faço subresfriamento? No geral é a área do compressor e é a temperatura do ar de entrada ou da água da entrada. Mas é só para a gente ter essa noção do subresfriamento, ok? Lembrando novamente, no nosso exemplo a gente está trabalhando com uma eficiência de 0,9 no meu compressor. Nesse caso ele considerou isentrópico, ok? E a próxima variação que ele faz agora é relacionada ao superaquecimento. Então aqui ele trabalha com -10 e vai fazendo um superaquecimento aqui. A pressão ainda se mantém a mesma. O que ocorre agora é que a compressão, né, a linha de entropia que eu vou começar a olhar, começa nessa parte onde o gás está superaquecido e não como vapor saturado, ok? Então vou fechar aqui, vou abrir aqui minha planilhinha do ES, fechei ela. Continuando aqui a gravação, né? Eu tive que voltar, perdi minha tabela que eu tinha feito, mas vou pedir aqui para ele mostrar a janela de equações, né? Então não tem muita complicação. Nesse caso aqui, né? Minha temperatura de condensação é 35, de evaporação é -10. Então agora onde eu vou modificar é essa questão aqui da entrada, né? Então eu tenho aqui TU é igual a temperatura do evaporador, né? Que vai ser θ1, ele vai calcular a entalpia de 1, S1 e do volume 1. Só que posteriormente, né, depois ele pede o ponto H2S, é aqui que vai entrar as mudanças que eu vou ter que inserir, tá bom? Então, se eu voltar aqui, né, eu vou precisar fazer as mudanças necessárias. Nesse caso aqui eu vou deixar aberto e vamos tentar fazer junto, ok? Vou jogar aqui agora para o zoom com o ES, para a gente poder visualizar ele de uma forma completa. Vamos só acertar aqui a parte onde está aqui na planilha. Perfeito? Então, eu falei aqui que aqui o T1 seria igual à temperatura do evaporador. Então, mas aqui eu então vou pôr mais superaquecimento, tá bom? Inicialmente eu vou considerar que o meu superaquecimento vai ser de 0,01 ou 0,1 para poder fazer esses cálculos. Então eu vou ter que tirar esse título, tá bom? Ele não vai fazer sentido para mim. Aqui a temperatura entra aqui, né? SA, então ele já está entrando aqui. E aqui eu vou entrar daí então com a minha pressão do evaporador. Então eu venho aqui e vou pegar aqui minha pressão do evaporador. Então aqui eu já, nesse ponto aqui, com SA de 0,01, ele é levemente superaquecido, né? Então eu vou trocar aqui e vou trocar aqui. Então para eu ver se deu certo, eu vou apertar o F2, ele deu algum erro aqui nessa questão. Porque aqui pressão igual, pressão igual. Então estou mudando o exercício aos pouquinhos, tá bom? Então vamos avaliar. Então essa parte aqui, né, do estado 2 aqui ainda se mantém a mesma que nós tínhamos fazendo inicialmente. Esse superaquecimento eu vou considerar que é superaquecimento útil, né? Então ele vai entrar aqui junto desse efeito frigorífico. Eu deixei aqui QW, ok? A vazão máxima está calculado corretamente. Aqui ele vai calcular o ponto 2S. Então tá tranquilo. Trabalho ideal H2 e tal. Pessoal, olhando visualmente aqui, então acho que o exercício está seguindo de forma coerente, né? Se eu não fiz nenhum erro aqui, ok? Então tranquilo. Então vamos lá. Vou dar um F2. 5.374, 4.734, temperatura ok. Então eu vou pegar, vir aqui em tabelas, eu vou pedir uma nova tabela. Eu vou inserir aqui o grau de superaquecimento, que está como SA, ok? Junto eu vou avaliar a temperatura em 1, ok? Eu vou querer saber a temperatura de 2. Se eu não estiver enganado, ele vai calcular a temperatura de 2 real, ok? Isso aqui eu acho que é muito interessante a gente ver. Razão de pressão vai se manter a mesma. Efeito frigorífico vai aumentar ligeiramente. E o que a gente vai precisar ver é o copo de refrigeração, ok? Tem algum outro parâmetro interessante? Vou inserir a vazão máxima e a vazão volumétrica, só para a gente ter essa noção, ok? E eu vou pedir também para ele calcular o trabalho real do compressor. E, ok. Então aqui está o superaquecimento, ok? Eu vou alterar esses valores. Então eu vou pedir um superaquecimento. Tá aqui o perigo, né? Então eu tenho que vir aqui, ó, esse superaquecimento eu tenho que tirar ele aqui, senão vai dar erro na hora que eu pedir, né? Ele vai ser meio incógnita. Então eu venho aqui, janelas,
tables, tá aqui, ó. Então ela apareceu aqui para nós, né? Então aqui eu vou pedir esse valor alterar. Como para eu poder meio que burlar o sistema, eu vou usar isso aqui como 00.001 e vou pedir um incremento de 3 em 3, ok? Então aqui ele vai dar os incrementos até 27 graus Celsius, que é meio que falar viagem, eu não sei, mas tá fora do domínio de conhecimento. Até 21 graus eu sei que pode ocorrer. Se eu apertar o F3, ele vai resolver para mim. Ok. Então, ó, a temperatura do ponto 1 vai ser próximo de 10, menos 6, menos 3. Ah, e outra coisa. Eu vou ter que trocar aqui e eu vou deixar como o R22. Agora, ok. Perfeito. Então, pessoal, aqui vai aparecer a primeira coisa interessante, eu acho que, na nossa resolução. Se a gente olhar o grau de superaquecimento, quando aumenta o superaquecimento, a temperatura de saída lá do evaporador está sendo maior, né? Então, o que a gente está vendo aqui? Está vendo um superaquecimento nessa etapa aqui, ok? Isso, então, é plausível. O que a gente está vendo a temperatura que está saindo aqui, né? Ou saindo do compressor? A temperatura real com essa eficiência de 0,9. Nós estamos vendo que ela está aumentando. Então, no caso, um título igual a 0 seria próximo de 61. E se a gente for aumentando esse superaquecimento, a gente chega até, né, nesse caso aqui, com um superaquecimento de 27, com temperatura de 90 graus na saída do meu compressor. Isso não é muito interessante, não. Até 80, 70 graus Celsius até vai. Mais que isso, eu tenho que começar a fazer o resfriamento, ok? O que a gente percebeu com o COP? No caso do R22, ó, ele vai decair. Não foi um decaimento tão grande, mas decaiu. Para a vazão máxima, a gente percebe que a vazão máxima ocorreu uma diminuição, porque eu aumentei o efeito frigorífico. Só que, o que aconteceu com a vazão volumétrica que está saindo? Aqui ela começou a aumentar. Isso aqui está diminuindo, isso aqui está aumentando, porque o volume específico, né, do meu vapor entrando no compressor, né, como eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando o volume específico desse gás. Mesmo essa vazão caindo, esse volume específico está aumentando muito mais, né, para dar essa vazão. E o trabalho? A gente percebe que o trabalho tende a aumentar, tá bom? Só que de forma ligeira, não é tão grande. Eu achei interessante isso aqui, né? Foi até legal ter acontecido isso. Então aqui agora eu vou deixar com amônia, ok? E vou apertar novamente o F3. Ok, só deixa eu ver. Ah, ok. Então com a amônia, se a gente agora começar a olhar, né? As temperaturas de saídas são muito maiores, né? Eu esqueci de olhar os COPs. Ó, só que o COP também cai. Só que as temperaturas aqui para amônia já não são tão interessantes, ok? Talvez a vazão volumétrica aqui para amônia seja menor, por causa que o efeito frigorífico da amônia seja maior, então diminui essa vazão máxima, ok? Só que o trabalho aqui, ó, a gente percebe que ele aumenta muito mais por causa da amônia. Então, por isso cada fluido vai ter suas características interessantes nessa questão, ok? E eu vou voltar aqui, ó, e vou ir lá para a discussão do livro. Deixa eu pegar aqui, sem câmera. Então, né, a influência do superaquecimento útil no copo. Quando o superaquecimento do refrigerante ocorre retirando o calor do meio que se quer resfriar, chama-se superaquecimento útil. Então, ó, aqui que a gente foi percebendo com o aumento do superaquecimento, que estaria aqui, um ligeiro decaimento do COP, tá bom? Para o R22 esse decaimento é pequenininho. Só que eu pego para outros fluidos, interessante aqui, ó. Se eu pego para o R22, né, tá aqui, não sei se está aqui, eu acredito que está aqui, ó, só aqui, ó, um superaquecimento de 4, parece que melhora o COP, depois ele começa a decair. Para o caso da amônia, ela sempre está decaindo. Para o caso do R134, ele tende a ir melhorando, né, conforme esse superaquecimento, o COP. Tá bom? Então, daí aqui tem a discussão falando sobre isso. No nosso caso, a gente viu só o decaimento. Ok? Então, né, o que é interessante aqui é que a gente acaba vendo as influências do superaquecimento, do subresfriamento, de aumentar a temperatura do condensador e a temperatura do evaporador. O que nós vou deixar aqui como exemplo para vocês fazerem, né? Eu vou
depois aqui pensar melhor, e eu vou pedir para vocês fazerem esses tipos de análise com o fluido que eu deixei para vocês, né? Então, eu vou travar aqui algumas temperaturas e vou pedir para vocês fazerem um decaimento. Como vocês já fizeram isso uma vez que é outro exercício, é só vocês empregando eles com esse pensamento, tá bom? E eu quero que vocês façam uma avaliação geral, principalmente em relação ao COP, mas olhe também as outras propriedades, vazão, volume específico, da mesma forma que vocês tiveram que ver o 2.4. Vai ser um exercício mais amplo, mas eu acho que vai ser um excelente exercício de aprofundamento para vocês, ok? Então eu fiz essa aula mais curta, para vocês terem tempo aí para adentrar mais nesse tipo de fixar melhor o ciclo simples, né, de compressão por vapor. Mas eu já vou jogar essa aula agora para o sistema e vou deixar descrito daí, né, que daí essa média de exercício de listas vocês vão me entregar nesse próximo domingo, ok? E daí na aula de quinta-feira a gente entra no ciclo de multipressão, tá bom? E daí eu acho que é interessante que daí vocês fazem esse melhor aprofundamento. Um grande abraço, qualquer dúvida entre em contato comigo, tá bom? Acho que aí vamos ter a aula de quinta-feira, qualquer coisa vocês entrem em contato que durante o horário da aula eu posso fazer os atendimentos. Um abraço a todos aí, pessoal. Fique bem.